na base da ansiedade, da preocupação e do medo está a idolatria. De onde eu tiro isso? Vejam, na nossa passagem de Lucas, no versículo 22, ele diz o seguinte: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Você percebeu o portanto aqui? Quando ele vai falar sobre ansiedade, ele fala sobre ansiedade baseado no que ele disse antes. Portanto, não se preocupem. Quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, em que o Senhor também trata desse assunto, versículo 25, ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem. De novo, a preocupação, a ansiedade e o medo não eram o assunto do Senhor. O assunto era o tanto que ele falou antes. A questão da preocupação ou da ansiedade é somente uma aplicação daquilo que ele falou antes. Eu não posso me apegar simplesmente à minha preocupação e à minha ansiedade sem olhar para o tanto que tem antes. Qual é o tanto? Alguns domingos atrás nós estudamos a passagem dos versículos 16 em diante. Ele conta a história de um homem rico que teve uma colheita excepcional. Ele falou: vou derrubar meu celeiro, vou construir um maior. Veja, então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. E o Senhor Jesus diz que Deus fala para ele: louco. Por quê? Porque aquele homem vivia em função do dinheiro e dos bens que ele tinha. Ele tinha o suficiente para comer, beber, se alegrar, ter prazer. Ele olhava a vida com essa perspectiva. No caso dele, ele estava tranquilo porque ele tinha bastante. Mas de onde vinha a segurança desse homem? Do dinheiro que ele tinha. De onde vinha o programa desse homem, o que ele vai fazer? Do dinheiro que ele tinha. A garantia desse homem era o quê? O dinheiro que ele tinha. O dinheiro dele era o ídolo dele. A segurança dele vinha dele. Ele tinha confiança naquele dinheiro. É por isso que ele vai dizer: portanto, não fique ansioso, porque é possível levar uma vida em função do dinheiro que tem ou não. Em Mateus, o Senhor é mais explícito ainda. Se no versículo 25 ele disse: portanto, não andeis ansiosos. Veja o que ele diz no texto que precede. No versículo 19 ele diz: não acumulem para vocês tesouros. E adiante no versículo 24, o versículo imediatamente ao anterior, em que ele diz: portanto, não se preocupem, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus está dizendo: existem dois deuses aqui, um verdadeiro e um falso. Você pode confiar nas coisas que tem, nos recursos que tem, no dinheiro que tem. Lógico, isso envolve o trabalho que você tem, os princípios que você aplica para ganhar isso. Nos dois casos em que o Senhor trata sobre ansiedade, no texto de Lucas que nós estamos mencionando, no texto de Mateus, na base está uma postura idolátrica. Mas você pode dizer: mas eu não tenho nenhum ídolo em casa. Entenda uma coisa: um ídolo ele pode ganhar uma forma, ele pode ser concreto, mas antes de ele ser formado visualmente, o ídolo pode já estar no coração.
E o ídolo pode ser, inclusive, alguma coisa que Deus deu para você. E quando você coloca aquilo que Deus deu para você numa posição mais importante do que Ele, você vai ficar ansioso. Deus promete para Abraão: Abraão, você vai ter um filho. Esse filho, através desse filho, as promessas que eu tenho feito vão se cumprir através dele. E nasce o garoto. E um dia Deus fala para Abraão: Abraão, sacrifica teu filho. E o que Abraão faz? Lá no passado ele era um idólatra. Antes de ser chamado lá de Ur, ele era um idólatra, mas agora a relação dele com Deus é outra. Ele sabe que Deus é quem cuida dele, ele sabe que Deus é o provedor, ele sabe que é o Deus que faz promessa, ele sabe que é um Deus que faz aliança, ele sabe que é um Deus que tem poder. E Deus fala para ele: me dá teu filho, sacrifica. Ele não é um idólatra. Ele diz: está aqui, estou pronto para matá-lo. E o que Deus diz: era isso que eu queria. Alguém que é governado não pelo filho, mas por mim. Seu marido, sua esposa, pode ser as pessoas mais importantes na sua vida, mas se você pensar: eu vivo por causa do meu marido, da minha esposa, virou Deus? Essa é a razão da sua vida? É a conta que está no banco? É a propriedade que tem? É o filho que tem? É a esposa, o marido que tem? Entenda isso. Quando nós temos que cuidar de todas essas coisas, sendo nós quem somos, vai bater mesmo a ansiedade, porque nós não temos controle sobre todas as variáveis que estão diante de nós. O que é que vai acontecer lá na frente? Vejam, quando eu falo de um ídolo, e coloco o filho como um ídolo possível, uma pessoa como um ídolo possível, uma coisa como um ídolo possível, entenda uma coisa: na minha visão de idolatria, a gente pode enxergar alguma coisa que me dê algo. Lá no passado, pense numa adoradora de Artemis, a deusa do amor e do sexo. O camarada que adorava Artemis, o que ele queria? Ele queria amor e sexo, que são bênçãos de Deus. Só que essas coisas tinham sido colocadas numa posição de ídolo. Mas a bem da verdade, quando ele olhava para uma deusa que tinha um nome para atender aquilo, o Deus que ele queria satisfazer não era a Artemis ou Diana dos Efésios. O Deus que ele queria ver satisfeito era Ele mesmo. Na idolatria, o foco somos nós mesmos. Eu tenho que me dar bem. Tem que acontecer como eu quero. Quero levar uma vida com esse estilo de vida. É nesse contexto, contra a ansiedade, que ele diz no versículo 31, busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. No texto de Mateus ele vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A maneira de nós tratarmos com ansiedade e preocupação é chegar na raiz. E lá na raiz, você quer o reino de Deus ou você quer o seu reino? Você quer o que você quer ou você quer o que Deus quer? Todos nós temos nossas expectativas, todos nós temos nossa visão de vida e como vamos levar. E é legítimo você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu quero isso.
Nós lidamos hoje com irmãos que lidam com doenças importantes, que podem terminar com a sua vida física. É legítimo pedirmos que Deus cure. É. Mas não é você que vai definir para Deus o que Ele vai fazer. Nós podemos chegar para Deus e falar: Deus, a minha vontade é essa, mas seja feita a tua. É Ele que está no trono. Deus, eu queria esse emprego, mas a vontade é tua. Deus, se eu fizer essa falcatrua, se eu concordar de fazer isso aqui no meu trabalho, eu estou bem com os meus líderes, você sabe que aquilo não é um princípio de Deus, e você fala: não, porque Ele é o rei. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Vejam, quando nós estamos buscando o reino de Deus, nós vamos encontrar Deus falando e mandando fazer coisas que nós podemos dizer: não, isso não. Olhando para o Antigo Testamento e vendo as experiências de alguns profetas, eu falo: meu Deus, o que Deus fez com eles? Ele é Deus. Nessa passagem em particular, e isso não foi regra. Ele falou disso numa ocasião mais com um jovem rico, mas ele não transformou isso no padrão. Ele diz, versículo 33, vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Na maneira como o Senhor olha para essas coisas, Ele pode pedir coisas para nós que nós não imaginamos. Sacrifica teu filho. Larga teu emprego. Quem é o rei? Vejam, quando a pessoa na vida a ser satisfeita sou eu vou dirigir minha vida para que eu alcance o fim que eu planejo. Só que eu não sou capaz disso, como vimos, nós não somos capazes nem de acrescentar uma hora à nossa vida. Quando nós pegamos o lugar de Deus, querendo governar, comandar, definir, etc., isso é muito para nós não somos capazes de fazer isso. Aí a gente fica ansioso. Quando nós temos que fazer coisas que estão além de nós, nós ficamos ansiosos. Mas eu queria que isso acontecesse. Ok. Mas entenda que você não é Deus, não é você que define o que vai acontecer. A ansiedade começa quando em primeiro lugar na sua vida está você mesmo. E quando você mesmo está em primeiro lugar, você se colocou na posição de Deus. E não de quem está confiando em Deus. Se você não pode acrescentar uma hora à sua vida, é tolice você ficar pensando nisso.